Fala pessoal, eu sou o Marco do Intoxi Anime e esse é o Impressões Semanais do anime Cabaneri of the Iron Fortress, episódio 4. Bom, antes de falar do episódio 4 propriamente dito, vamos finalizar algumas coisas que a gente começou a falar no episódio 3. Primeiro aquela questão das katanas atravessando o coração daquele zumbi. Aquela questão que eu levantei lá criou um bando de comentários. Eu leio praticamente todos os comentários, respondi alguns até. Então vocês devem ter notado, quem acompanhou os comentários, que deu muita polêmica aquela questão das katanas. Para deixar claro, o meu problema ali não era com a mulher ter força bastante para as katanas penetrarem o coração do zumbi. Ela tem super força, então isso não seria um problema. O meu problema ali era as katanas não quebrarem, já que elas são finas e geralmente elas não conseguem atravessar metal, não daquela forma pelo menos. Se você tentar atravessar uma katana alguma coisa de ferro que seja grossa, daquela forma ela geralmente vai quebrar. Como aconteceu no episódio até, aquele cara lá que protege eu vou chamar de chefe, a líder deles, tentou atravessar a katana no coração desses bichos, da mesma forma que a garota, e a katana dele quebrou. Então é mais ou menos isso que eu tô falando. A katana, pelo certo, não tem resistência para atravessar o coração daqueles bichos, a não ser que seja uma katana especial. Bom, então ficou meio aberta essa questão, porque o cara tentou fazer a mesma coisa que a garota e a katana dele quebrou. A garota conseguiu atravessar 2 katanas no coração da mulher. Depois eles mostram aquela criatura lá, aquele meio zumbi, com a katana dele cortando aqueles escudos de ferro grossos pra caramba. Então ficou bem inconsistente na série o que katanas podem e o que não podem fazer. Às vezes elas são resistentes pra caramba e cortam até metal como se fosse manteiga, e às vezes elas quebram se encostam em metal. Eles estão tomando bastante liberdade nisso, não tem regras para o que uma katana pode e o que não pode fazer. Eu não gostei muito dessa parte, não é nada que estrague o anime, é um detalhe bem bobo até. Se fosse um review completo, eu acho que eu nem comentaria, mas essa é uma das vantagens desse review episódico. Você comenta detalhes menores, é um review mais detalhado se comparado àquele review da obra completa, que você só pega os detalhes mais relevantes, que realmente afetaram a obra de alguma forma. Esse detalhe da katana, como eu falei, não afeta o anime ser bom ou ruim só por causa disso. É um detalhe bem bobo até, mas que vale a pena ser comentado, já que realmente essa parte também é inconsistente até agora. Bom, fora isso, teve aquela questão da mulher ser contaminada e demorar um dia ou mais para começar a aparecer os sintomas daqueles cabanes ou daqueles zumbis nela. Ninguém sabia também como ela foi contaminada. Teve a teoria de que o marido dela estava contaminado, aí o marido dela fez sexo com ela, aí contaminou ela, aquele bebê estava contaminado e o bebê começou a contaminar ela. Foi bem doida essa teoria, mas um bando de gente apresentou essa teoria, eu até comentei disso também, eu acho, no vídeo. E parecia meio complicado demais. E no fim das contas não explicaram. Ela pode ter sido contaminada, eu não sei como funciona a contaminação exatamente, porque deram aquelas regras dos 3 dias, que o pessoal tem que ficar preso para verificar se eles foram contaminados ou não. Eu acho que no episódio 1 comentaram isso. Então como é que funciona essa contaminação? Você é contaminado só por ser mordido ou arranhado, alguma coisa assim? Ou você pode ser contaminado até pelo ar, o vírus está até no ar. Só que no ar demora mais tempo para fazer efeito na pessoa. Não explicaram como é que isso funciona. Eu acho que não vão detalhar muito mais à frente. A gente vai ficar meio aberto o plot quanto a isso. Que é uma pena. Eu gostaria de um negócio mais detalhado, porque ficou estranho pra caramba. Algumas pessoas se transformando quase instantaneamente e outras demorando dias para se transformarem. Como é que funciona exatamente essa contaminação? Eu queria uma explicação mais detalhada no anime quanto a isso. E a última questão que a gente levantou no episódio passado é sobre aquele negócio do sangue, como eles resolveriam aquele negócio deles beberem sangue. A resolução acabou sendo bem simples até, eles têm que beber sangue da pessoa, não importa, eles não precisam morder a pessoa necessariamente, não precisam contaminar ela. A gente nem sabe se eles contaminam alguém realmente. Então eles só tem que a pessoa se corta, ou talvez eles consigam uma transfusão, alguma coisa assim, um negócio menos agressivo do que ter que cortar um pedaço do braço. E eles bebem o sangue e tá de boa, não, eles não ficam loucos nem nada do gênero por causa do sangue. Terminados os assuntos do episódio passado, vamos falar desse episódio. Bom, o que me chamou a atenção, uma coisa que não tinha me chamado a atenção até agora, é esse negócio dos adultos serem todos filhos da mãe. Eu não gosto disso em animes. Tem alguns animes que ficam tentando pregar isso. Nenhum adulto presta e são só os jovens ali que são boas pessoas ou entendem melhor o que está acontecendo, não tomam decisões estúpidas. Tudo bem ter aquele negócio do pessoal muito velho ter uma cabeça fechada, não aceitar coisas diferentes, tudo mais. Mas quando você prega isso para todos eles, fica difícil de engolir. Todos os adultos ali eram filhos da mãe que queriam se livrar dos cabaneres. E não mostrou nenhum adulto indo pro lado deles ou defendendo eles. Parecia que todos os adultos eram filhos da mãe que não aceitavam aquilo, enquanto os jovens aceitavam. Tudo bem que eram só alguns jovens que aceitavam, era o pessoal mais próximo a eles. Foram até isolados no vagão de trás. Não tem nenhum adulto bom ali, eles deram azar em termos de porcentagem.
mas eu gostaria de uma abordagem não tão exagerada nesse aspecto. Bom, sobre o clímax do episódio, foi legal a construção dele. Botaram aquele Cabaneri novo, Cabaneri não, botaram aquele Cabane novo, eu me confundo com esses nomes ainda. Botaram aquele zumbi novo que usa espadas, ele é mais habilidoso que o normal. A garota comentou que ele é um tipo diferente, então pelo jeito vai ter vários tipos de zumbi ao longo da história. E alguns são mais complicados de combater. Tudo bem, criaram toda uma mitologia quanto a ele, dele seguindo lá, ninguém conseguindo parar ele porque ele sabe lutar. Só que aí chegou no final, estava tudo preparado lá para o grande clímax, e o protagonista finaliza ele em uns 3 segundos. Eu fiquei lá meio, só isso? Acabou? Porque eu esperava um grande clímax de uns 10, 15 segundos com a Mendeme ou aquela Osh por trás no máximo lá, fazendo barulho, para dar aquela sensação épica mesmo, mas acabou sendo só legalzinho, não teve nada demais. Teve alguns pontos positivos ali, não foi ruim necessariamente, porque mostrou que ele aprendeu já com a garota, o que a garota mostrou pra ele, foi um pedacinho do episódio só, aquele movimento de luta, ele já aprendeu e usou contra esse Cabane. Então, o garoto aprende rápido, então isso foi legal. Só que ele acabou com o bicho rápido demais, não teve nem graça, foi meio anticlimático, seria a palavra. Bom, no geral, eu acho que isso foi mais relevante. Agora, eu acho que eles fecharam o que eu chamaria de primeiro arco, com esse final de episódio. Eles aceitaram os Cabaneres, já sabem mais ou menos como eles funcionam, já resolveu a questão do sangue, e agora deve seguir a viagem de forma mais tranquila. Eles não estão mais presos no vagão de trás e tudo mais. Nesse ponto, fecharam bem essa primeira parte da história. Eu só gostaria que eles tivessem fechado com um gancho, alguma coisa dando errado, dar alguma coisa que te deixasse ansioso pelo próximo episódio. Nesse, eles não deram nada. Tem o preview, você pode procurar na internet se quiser, mas o preview não está ligado ao episódio, você teria que procurar sozinho. Tem realmente um negócio naquele preview que deixa você ansioso pelo episódio, mas eles não colocam no anime, então não vale grande coisa. Eu não gostei desse final tudo bem lá, terminando tudo tranquilo. Eu gosto de finais que terminam sempre com um gancho pro próximo episódio. Mas, no geral, foi um bom episódio. Como eu falei, teve uns probleminhas. Teve aquele negócio de todos os adultos se mostrarem um bando de filhos da mãe, não ter nenhum adulto para defender aqueles Cabaneres. Eu achei estranho isso, porque em porcentagem devia ter alguns. E eu achei que o clímax, o diretor podia ter dado uma pegada melhor lá para deixar o negócio mais épico. Para ficar melhor, só precisava de alguns segundos a mais. O cara, ele finalizou aquele zumbi em uns 5 segundos. Se ele tivesse feito uma luta com uma coreografia dele se movimentando em volta do zumbi, a luta durasse pelo menos uns 10 segundos, daria uma sensação um pouco mais épica comparada àquela luta que foi muito rápida. Deu uma sensação de leve, de anticlímax. Mas, no geral, foi um bom episódio. Foi bem movimentado para compensar o anterior, que foi mais parado. O próximo provavelmente vai ser mais parado de novo. Geralmente, a maioria dos animes, mesmo de ação, tem essa variação de um episódio mais movimentado, um episódio mais calmo, 2 episódios movimentados, um mais calmo. Não dá pra fazer um episódio super movimentado atrás do outro. Quer dizer, normalmente não tem exceções. Mas na maioria deles é assim que funciona. Até para não sobrecarregar a staff, porque conseguir animadores de ação para fazer boas cenas de ação em todo episódio é meio complicado. Mas no geral, como eu falei, tá um bom anime, tá seguindo bem, tá consistente no geral. Tem uns probleminhas aqui e ali, mas nada demais que afete muito a trama. E é isso, a gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos, dá um like e até a próxima!